Olá, estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador, mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Paz em seu coração e muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que este programa é transmitido ao vivo através do Facebook e também do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Você pode participar enviando, então, a sua mensagem através desses dois canais. Nosso programa tem a proposta de, à luz do Espiritismo, estudar o Evangelho, conhecê-lo, conhecer os personagens que fizeram o cristianismo primitivo, trazer os ensinos de Jesus para a nossa atualidade. Tudo isso você acompanha aqui no nosso programa, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. E as edições do nosso programa ficam disponibilizadas no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube. Basta você acessar e você poderá assistir a qualquer tempo o nosso programa, todas as suas edições. Nós estamos na primeira parte aqui do programa, acompanhando a história de elaboração de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós vamos finalizar essa história hoje. Lembrando que Allan Kardec trabalhou 2 anos na elaboração desse livro, que é da máxima importância, portanto, ele trabalhou entre os anos de 1862 e 1863 na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, que será lançado em 1864. No programa passado, nós vimos que Allan Kardec, a pedido dos espíritos, havia feito uma espécie de retiro espiritual para descanso e concentração do seu pensamento lá nos arredores de Paris, e depois ele se desloca para Sainte-Adresse, que fica na região da Normandia, é uma cidade costeira, praiana, para lá não apenas se recuperar fisicamente, mas também continuar a elaboração dessa obra. Vamos, então, conhecer toda essa história, porque arquivos que estão agora vindo a público dão para nós uma noção mais exata desse trabalho de Allan Kardec. Entre esses documentos, nós temos uma carta datada de 15 de setembro de 1863 e que Allan Kardec remeteu à sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, que estava em Paris. Allan Kardec escreve essa carta em resposta a uma correspondência recebida da sua esposa. E ele dá conta, nas suas linhas, da sua estada em Sainte-Adresse. Pela sua originalidade, nós vamos, então, aqui utilizar no programa uma parte dessa carta, e nós devemos a tradução dela ao Evandro Noleto Bezerra, e uma apresentação feita por Charles Kempf, em artigo publicado na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Então, esse artigo, com essa carta, foi publicado pelo Reformador na sua edição de julho de 2014. Vamos passar a palavra, então, a Allan Kardec, nessa sua carta a Amélie Baudet. Diz o nosso codificador: tu não falas de tua saúde, o que me faz presumir que é boa. Entretanto, eu ficaria mais contente se dela tivesse uma certeza mais positiva. Quanto a mim, estou muito bem. Os últimos banhos que tomei fortificaram-me de maneira notável. Já não tenho aquela fraqueza nas pernas que sentia há muito tempo e pude comprová-lo domingo. O tempo estava magnífico e fui tomado pela preguiça, ou seja, trabalhei muito pouco.
Após o banho, fiz um longo passeio marítimo num pequeno barco à vela. Embora o mar estivesse calmo, penso que não me terias acompanhado naquela casquinha de nós a balançar-se nas ondas. À tarde, fiz uma excursão à beira do mar, sobre os rochedos desmoronados que formam um promontório situado abaixo dos sinais e dos faróis. Depois, subi desde o nível do mar até o pequeno vale que precede os sinais, escalando os rochedos e as falésias. E, coisa extraordinária, de modo algum me senti ofegante, nem sufocado, como em geral acontece quando subo uma simples escada. Voltei pela capela de Nossa Senhora das Ondas e desci novamente à beira-mar para jantar no Parque das Ostras. Cheguei em casa às 19h30. Estava um pouco fatigado e me deitei. Dormi até às 8 horas da manhã. Faz alguns dias que o tempo está admirável, sem nuvens no céu, um sol resplandecente, um mar tranquilo como um lago, salpicado de navios e de embarcações de todos os tamanhos. É um espetáculo encantador. O mar sem fim é para mim uma grande distração. Todo dia constato sua beleza. Não há um único ponto no horizonte que eu não o explore. Daí saindo observações interessantes e instrutivas que me levam a meditar, pois tudo é instrução para quem quer refletir. E assim a carta continua, mas nós então trouxemos para o programa este trecho específico dessa carta, escrita por Allan Kardec à sua esposa Amélie Baudet, carta datada de 15 de setembro de 1863, e que mostra para nós, primeiro, que esse retiro ali junto ao mar foi muito providencial, não apenas para que Kardec pudesse concentrar o seu pensamento na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele estava redigindo, como também, desculpem, ele estava ali se recuperando a nível de saúde. Allan Kardec, já nessa época, estava com problemas no coração, que, aliás, vai ser a causa da sua desencarnação em 1869. E ele notou que, passando aqueles dias em Santa Adresse, ele realmente havia melhorado bastante a sua saúde. Muito bem. O lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme informações de ordem espiritual, representava o golpe de misericórdia nas falsas ideias teológicas que haviam colocado Jesus como um ser místico, inacessível à compreensão da maioria, envolto em mistérios divinos. O livro vinha esclarecer muitas passagens de seus ensinos, que somente com a chave da imortalidade da alma e da reencarnação podiam ficar compreensíveis. Era uma obra de fôlego e, ao mesmo tempo, de fácil leitura, onde o amai-vos uns aos outros e o fazei ao próximo, somente o que quereis que o próximo vos faça, ficam ao alcance de todas as inteligências. Então, Kardec proclama a bandeira de todo espírita: fora da caridade não há salvação. E demonstra que o espírita deve sempre utilizar da fé raciocinada. Afinal, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nada querendo para si, e reconhecendo apenas que havia feito o trabalho, por assim dizer, material, de organizar o livro, proclama Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos abrir agora aspas, passando a palavra ao nosso codificador. Não será pela opinião de um homem
que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito, vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. Fechando aspas. Palavras de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós entendemos que o cristianismo é universal, impondo-se a todas as épocas, a todos os seres humanos e a todas as circunstâncias. É a verdade que transcende as culturas humanas, a qual tende a ser reconhecida por todos os povos, até porque os mestres locais, como Buda, Confúcio, Maomé e outros, foram emissários dessa grande verdade, que está consubstanciada nos ensinos de Jesus. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido e obra dos Espíritos, vem avivar esses ensinos e esclarecer muitos deles, até então mal interpretados. Portanto, cristianismo e espiritismo se conjugam, se harmonizam, se completam. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, o pensamento religioso da humanidade entra numa nova etapa, a Era do Espírito, que, por assim dizer, as clarinadas, as palavras dos Espíritos por toda a Terra anunciam. O ser humano, que é o ser no mundo, vem sendo preparado de geração a geração para colocar o amor em ação, superando atavismos pretéritos na realização da transformação moral de si mesmo e da humanidade. Com o Espiritismo, tudo fica mais fácil. E com essa monumental obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não temos mais desculpas para dar quanto ao nosso adiantamento dessa missão, pois reconhecemos, em definitivo, que a cada um é dado segundo as suas obras, e que depois da morte, que é apenas do corpo, seremos responsabilizados pelos rumos da sociedade humana, pois dela fazemos parte e dela temos o dever de viver da forma mais moralizada e espiritualizada que nos seja possível. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado inicialmente com o título Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte, abrindo aspas, mais tarde, por força das observações reiteradas do senhor Didier e de outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo, representando um manual de aplicação moral do Espiritismo. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias espirituais sobre a elaboração do livro. O livro estava em elaboração. A comunicação assinalava o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizestes bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. E Kardec, então,
informa que ateve-se exclusivamente aos ensinos morais de Jesus, que, portanto, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo estuda com exclusividade os ensinos morais do nosso mestre. A primeira edição foi lançada em 15 de abril de 1864, com o nome Imitação do Evangelho, e noticiada no volume do mesmo mês da Revista Espírita. Na Revista Espírita de novembro de 1865, portanto, mais de um ano depois da primeira edição, Kardec informa aos leitores que estava no prelo, para aparecer em poucos dias, a terceira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele então informa: esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra, além de algumas adições. As principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis. Essa terceira edição, portanto, é considerada a edição definitiva de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eis, então, a história da elaboração dessa obra tão importante de Allan Kardec, que, à luz do Espiritismo, traz para todos nós os ensinos morais de Jesus. E por falar nos ensinos do nosso mestre, nós vamos agora retomar o estudo que estamos fazendo das parábolas constantes lá do Novo Testamento, as parábolas utilizadas por Jesus. E você que está aí nos acompanhando, não deixe de enviar, seja através do Facebook ou do YouTube, o seu comentário, o seu alô, porque estamos aqui ao vivo. E vai ser um prazer aqui colocar o seu comentário. Muito bem, nós já estudamos aqui no nosso programa, desde que iniciamos aqui o estudo das parábolas, nós já vimos a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, estudamos a parábola do grão de mostarda e agora nós temos para os nossos comentários a parábola do fermento. Não é uma parábola muito conhecida, na verdade é uma parábola bem curta, mas muito importante. Ela está tanto no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 13, versículo 33, como também está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 13, versículos 20 e 21. Parábola do fermento é a seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Muito bem, nosso mestre Jesus utiliza aqui algo que todas as cozinheiras, sejam domésticas ou profissionais, conhecem. Levedar a massa, fazer a massa crescer, adicionando a ela o fermento, porque é o fermento que faz a massa crescer. E ele, então, diz aqui que o reino dos céus é comparável ao fermento. Ele diz aqui que uma mulher pegou 3 medidas de farinha, ou seja, 3 xícaras de farinha, e, na sequência, acrescentou o fermento e misturou e aguardou, então, que aquela massa crescesse. Nós temos, então, 2 elementos muito importantes nesta parábola de Jesus. O primeiro, é óbvio, é o fermento. E o segundo elemento é o tempo. Porque todos aqueles que lidam com a culinária
sabem muito bem que a massa, ela não leveda, ela não cresce de imediato, só porque você adicionou o fermento. Após colocar o fermento, é preciso deixar a massa em repouso. É preciso aguardar a ação química do fermento com a farinha e os outros elementos, para que então aquela massa possa crescer e finalmente ser levada ao forno. Então, não é imediato, é o tempo. Muito bem. Como vamos entender essa parábola? Porque o reino dos céus é comparável ao fermento. Bem, fermento aqui, trazido agora para nós, seres humanos, ele tem o significado de trabalho, atividade útil, consigo mesmo, e aí entra o autoconhecimento e a autoeducação, e com os outros, que aí então é o entendimento do bem coletivo. O fermento representa isso, porque o fermento adicionado à massa, ele começa a trabalhar quimicamente, produzindo a levedura, produzindo o crescimento da massa. Ora, para alcançarmos, para adentrarmos ao reino dos céus, precisamos trabalhar. Nos trabalhar, no sentido de nos melhorarmos, de nos moralizarmos, de colocarmos a nossa inteligência a serviço do bem, desculpem, e, na sequência, trabalhar pelo bem coletivo, o bem da humanidade. É isso que permitirá que cresçamos para irmos além deste mundo de expiações e provas e termos o merecimento da felicidade na vida futura, a vida pós-morte e nas próximas encarnações. Mas, ao estudarmos o Espiritismo, e diante desta parábola do fermento, contada por Jesus, nós também nos damos conta que esse trabalho de moralização, de espiritualização, de caridade e amor ao próximo, não se faz de uma hora para outra. Porque o progresso não dá saltos. Ele é contínuo, paulatino. Nós vamos nos melhorando pouco a pouco diante das experiências reencarnatórias. Por isso a reencarnação é tão importante. E aí nós vamos crescendo, vamos nos fortificando pouco a pouco, passo a passo, mas de forma constante e utilizando cada vez mais a nossa força de vontade, porque todos nós a temos. Como nos lembra Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, é preciso acionar o querer. Eu quero me melhorar, eu quero me moralizar, eu quero me espiritualizar, eu quero fazer cada vez mais o bem. Então, você aciona esse querer como espírito criado por Deus para mais rapidamente evoluir, para mais rapidamente chegar à perfeição. Então, são duas coisas que se juntam nessa simbologia do fermento. O trabalho, a ocupação útil, o trabalho consigo mesmo e também com o próximo, e o tempo. É preciso dar tempo ao tempo. Não apenas para o nosso crescimento de ordem individual, mas para o crescimento também dos outros. Às vezes, nós ficamos um tanto quanto chateados, porque estamos trabalhando, acreditamos na mensagem do Evangelho e também na mensagem do Espiritismo, da imortalidade da alma, da reencarnação,
confiamos em Deus e estamos, então, trabalhando pelo bem do próximo, estamos divulgando essa mensagem. E não conseguimos ver grande repercussão. E parece que estamos, assim, trabalhando e falando no vazio. Calma, porque cada um tem o seu tempo, tanto para entender a mensagem, quanto para iniciar a sua renovação espiritual. E nós não temos que ter pressa para transformarmos os outros com os nossos exemplos, a nossa divulgação, e muito menos para transformar a humanidade. O processo histórico de transformação, ele vai acontecendo na medida em que estamos semeando aquilo que vai promover com o tempo essa transformação. Por isso, não temos que nos abater e muito menos que desistir da obra do cristianismo e do espiritismo. Lembremos que, diante desta parábola do fermento, Deus está olhando para nós como o fermento da transformação moral da humanidade. Mas lembrando que o fermento, se passar muito tempo, ele azeda, ele estraga. O ser humano que não trabalha, que não se ocupa utilmente, é um ser humano que moralmente estaciona. E não serve, então, nem com o tempo, para levedar a massa, ou seja, para transformar moralmente a humanidade. Então, temos que continuar, temos que perseverar, porque o reino dos céus aguarda a todos nós, indistintamente, mas cada um vai conquistá-lo na medida dos seus esforços e, portanto, cada um no seu tempo próprio. Importante é continuarmos a trabalhar, sermos o bom fermento, ou seja, bons representantes do Evangelho, com humildade, simplicidade e fé, confiando e trabalhando pelo melhor dos seres humanos, pelo melhor do nosso planeta, esta nossa morada. É isso que nós temos que fazer. Esse é o significado profundo da parábola do fermento, que Mateus e Lucas trouxeram para nós ao transcrever essa fala do nosso Mestre Jesus. Vamos, então, recordar a parábola mais uma vez? Ela é a seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Sejamos, então, o fermento que vai fazer a humanidade crescer moralmente e espiritualmente. Essa é a nossa missão aqui, encarnados na Terra, nesta atualidade. Muito bem, semana que vem, próximo programa, nós teremos mais uma parábola. E para colocar água na sua boca, como se diz popularmente, nós vamos estudar na próxima semana a parábola do tesouro escondido. Aguardo você aqui no nosso programa. E agora, nós vamos dar continuidade à história de Paulo de Tarso, esse nosso querido companheiro do Evangelho, apóstolo das primeiras horas do cristianismo, que tudo enfrentou para manter os ensinos de Jesus na humanidade. Nós estamos aqui naquela fase em que Paulo foi preso em Jerusalém, ao ter, então, desafiado, basicamente, o Sinédrio,
E Sinédrio, que é a Assembleia dos Sacerdotes Judeus, o Sinédrio tentou não apenas prendê-lo, mas tentou matá-lo, mas ele foi salvo pela guarda romana, porque Paulo declarou a sua cidadania romana, que de fato ele tinha. Preso, então, pela guarda romana, ele foi entrevistado pelo pretor e o pretor o enviou para Cesareia, porque Jerusalém era a capital religiosa dos judeus de Israel, mas não era a capital oficial do Império Romano na Palestina. A capital oficial do Império Romano ficava na cidade de Cesareia, que era, inclusive, um porto. Então, Paulo é levado para Cesareia, para lá ser julgado pelo governador romano, que, então, nesta época, já ficava lá em Cesareia e não em Jerusalém. É o Félix. Félix é corrupto. Félix ouve as acusações, debate com Paulo e resolve estudar o processo. E não o entrega ao Sinédrio, mas o mantém preso lá em Cesareia. Nós fomos até aí no programa passado e agora vamos entender o que vai acontecer com Paulo de Tarso preso lá em Cesareia pelo governador Félix. E lembrando que no final do debate, Félix fez depois uma proposta de acordo com Paulo de Tarso, só que Paulo não aceitou essa proposta de acordo, porque considerou que a proposta era antiética, que a proposta feria os princípios do Evangelho. E Félix resolveu deixar Paulo de Tarso ali na prisão. Vamos então conhecer o que aconteceu e nós estamos aqui acompanhando, como temos feito aqui no nosso programa, as palavras, os estudos realizados por Rui Kremer na sua obra Paulo, um homem em Cristo. Dias depois, ou seja, então, dias depois que Félix simplesmente deixou Paulo ali preso, todavia, Drusila, que era esposa de Félix, insistiu em conhecer o apóstolo. Judia que era, desejava sondar as convicções de Paulo e solicitar-lhe comentários acerca da doutrina que abraçara com tão grande vigor. Revela-nos Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, que, perante Félix e Drusila e de outros importantes membros da administração provincial, o desassombrado apóstolo fez a apologia do Evangelho. A maioria do auditório o ouvia com grande interesse. Mas, quando Paulo começou a falar da ressurreição e das responsabilidades pessoais face ao mundo espiritual, o governador, extremamente perturbado, interrompeu a pregação. Por hoje basta. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver, pois, quanto a mim, não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza de vossa declaração, e, todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. A partir daí, Félix abandonou o apóstolo à própria sorte, do que resultaram os 2 anos de espera infrutífera por uma solução. Durante esse período, Paulo não ficou inativo. Pelo contrário,
foi de fecunda atividade. Mantinha com as igrejas, ou seja, as comunidades cristãs primitivas, permanente contato, por meio de intenso intercâmbio epistolar. Nestes 2 anos, Lucas, estimulado por Paulo, escreveu o terceiro evangelho e deu início aos Atos dos Apóstolos. De quando em quando, os sinedritas tentavam pôr a mão em Paulo, com renovados pedidos ao procurador para enviá-lo a julgamento em Jerusalém. Sempre que Paulo lhe era lembrado, Félix vacilava em sua consciência. Além do mais, Cláudio Lísias lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito e admiração. E Emmanuel nos diz que, mais por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado. Paulo ia completar seu 2º ano em Cesareia, e esta situação provavelmente não mudaria se novos fatos não viessem alterar o quadro vigente. Num dos muitos conflitos entre judeus e gentios, Félix promoveu verdadeiro pogrom, do qual se queixaram em Roma os israelitas influentes na época. Palas já havia caído em desgraça. Félix foi chamado por Nero e dele perdemos a pista na história. Drusila e o filho que tivera de sua união com Félix, de nome Agripa, morreriam tragicamente na erupção do Vesúvio no ano 79. No início do outono do ano 60, uma das mais seguras datas da cronologia paulina, chegou a Cesareia o novo procurador, Pórcio Festo. Descendia ele de antiga família de senadores de Túsculo, nos arredores de Roma. Pertencia, pois, à tradicional nobreza romana e era um funcionário da escola antiga, que cumpria seus deveres com firmeza, retidão e fidelidade. Tão pronto chegou Festo a Cesareia, onde foi recebido com demonstrações de júbilo, decidiu ir a Jerusalém, após 3 dias de descanso, a fim de entrar em contato com as autoridades judaicas, dar audiência e julgar pleitos atrasados. Mal chegado à Cidade Santa, Festo foi assediado pelo sumo sacerdote Ismael ben Fabe, nomeado por Agripa II, e os principais saduceus, que esperavam de Festo, como presente de sua posse, a entrega do convertido de Damasco. Entretanto, a lei romana não permitia se fizesse um presente com a vida de um prisioneiro. Festo, sério e consciencioso, determinou fosse o assunto levado ao seu tribunal em Cesareia. Mais uma vez, Paulo teria que sujeitar-se a novo procedimento judicial, com todo o seu cortejo de acusações torpes e incertezas. Durante 10 dias, permaneceu Festo em Jerusalém, mas, nesse entretempo, Lucas se encaminharia para Cesareia, entre ansioso e preocupado. Paulo ouviu-o atentamente, mas quando o evangelista começou a dizer os planos do Sinédrio, Paulo fez-se lívido, jamais manifestando tamanha impressão de espanto. É exclusivo da revelação de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, o plano descrito por Lucas. Havia preparativos para ser encenado fielmente o drama do Calvário. Estava assentado que Paulo seria crucificado em circunstâncias externas idênticas às de Jesus. O acusado carregaria sua cruz sob os apupos da multidão, recapitulando todos os detalhes
do martírio do Mestre. Conheçamos, pela pena de Emmanuel, a reação de Paulo. Tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas, de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. Temos de evitar isso, por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia, com a ideia mesquinha de atingir o plano do Mestre no testemunho aos homens? O Sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma, os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignomínias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros, como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. Lucas obtemperou, com cautela e hesitação, que os discípulos talvez não soubessem apreciar esta atitude do apóstolo, como seria de desejar, mantendo Paulo seu ponto de vista, lamentando se lhe faltasse a compreensão dos irmãos de fé. Dias depois desse encontro, o procurador regressava a Cesareia, acompanhado de luzido séquito de israelitas, dispostos a lutar pela entrega do prisioneiro, a quem, como último ato de sua administração, Félix mandara novamente algemar, deixando o apóstolo dos gentios em prisão preventiva, com que esperava aplacar a cólera dos judeus contra si. Mais uma vez, Paulo seria levado para o debate compulsório, para os agravos e a autodefesa. Repetir-se-iam os mesmos incidentes, as mesmas acusações e, novamente, faria valer sua superioridade intelectual e moral. Acompanhemos os Atos dos Apóstolos, nos versículos 7 a 12 do capítulo 25, que apresenta sugestiva síntese dos acontecimentos. Eis, então, o que está transcrito por Lucas no Atos dos Apóstolos. E, chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Então, termina aqui a saga de Paulo de Tarso em Cesareia, nas terras judaicas,
Porque quando um cidadão romano apelava para César, o imperador, o seu processo tinha que ser, então, levado a Roma. Como será isso? O que vai acontecer com Paulo a partir de agora? Convidamos a você para acompanhar essa saga, acompanhar essa história no nosso próximo programa, semana que vem, a próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar pela web rádio Cristo Consolador. Lembrando, estamos aqui toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Muito bem, estamos agora chegando na reta final do nosso programa, desta edição. E é quando nós passamos a palavra a você, que nos acompanha aí pelo Facebook e pelo YouTube. Porque você pode enviar a sua mensagem, você pode fazer um comentário sobre o nosso programa, sobre o Evangelho e o Espiritismo, e pode também enviar alguma pergunta. Se você tiver alguma dúvida a respeito do Evangelho, das lições do nosso Mestre Jesus, se quiser saber o pensamento espírita sobre este ou aquele tema ligado ao Evangelho, você pode enviar, então, a sua pergunta, tanto através do YouTube, quanto através também do Facebook. Bem, esta semana nós não recebemos, nem através do Facebook, nem do YouTube, nenhuma pergunta. Mas, em grupo de estudo ao qual nós pertencemos, fazemos parte, nos foi dirigida uma pergunta que resolvemos trazê-la para o nosso programa, porque ela tem ligação total com o que temos aqui estudado toda quinta-feira. Ela foi feita pela Pamela Silva, essa pergunta. A Pamela é do Rio de Janeiro, aliás, de onde nós estamos transmitindo. E ela, então, perguntou o seguinte: todas as religiões levam o homem a Deus? Ou somente uma religião específica pode fazer isso? Essa pergunta nos leva a esclarecimentos muito importantes. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, do qual tratamos aqui no programa de hoje, ele nos informa que o Espiritismo proclama que fora da caridade não há salvação. Diferentemente do que fazem a Igreja Católica e a Igreja Protestante ou evangélica, que proclamam que fora da sua respectiva igreja não há salvação. Esse não é o discurso do Espiritismo. O Espiritismo entende que, em princípio, toda religião é caminho para a espiritualização do ser humano. Portanto, nenhuma religião, e aqui vamos falar agora exclusivamente daquelas que são cristãs, ou seja, das religiões que seguem os ensinos de Jesus Cristo, nenhuma dessas religiões pode se arrogar o direito de ser a única que pode salvar a alma dos seres humanos. Porque todas se baseiam no Evangelho. E se todas se baseiam no Evangelho, todas podem, sim, perfeitamente, moralizar, espiritualizar e salvar o ser humano, permitindo que ele adentre ao reino dos céus ou reino de Deus. Mas o Espiritismo entende que isso só vai acontecer se as religiões cristãs levarem o ser humano à prática da caridade, a colocar em ação o amai-vos uns aos outros,
O fazer ao outro somente aquilo que se deseja que o outro nos faça. São as duas grandes regras ensinadas por Jesus e que encontramos nas lições do Evangelho. Por isso, então, repetindo aqui, o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Não, ele não fala isso. Ele diz, fora da caridade não há salvação. Então, entendemos que, através da Igreja Católica, é possível se espiritualizar. Através da Igreja Evangélica, é possível se espiritualizar. Através da Igreja Ortodoxa, é possível se espiritualizar. Através da doutrina espírita, é possível se espiritualizar. Enfim, através de toda e qualquer doutrina religiosa que tenha por base o Evangelho de Jesus, portanto, sendo uma doutrina cristã, através dessa doutrina, seja ela qual for, o ser humano, o seu adepto, pode sim encontrar a salvação, pode encontrar Deus em sua vida. Claro que cada doutrina interpreta o Evangelho, as lições de Jesus, da sua maneira. Portanto, nós temos várias maneiras diferentes na interpretação do Evangelho. Mas o Evangelho, a Boa Nova, é o Evangelho. A lei de amor é a lei de amor. Portanto, nós consideramos que não existe a salvação da alma exclusivamente através daquela igreja. Mas ela pode acontecer em todas. E lembrando que o Espiritismo, por ter base nos ensinos morais de Jesus, é também uma doutrina religiosa cristã. O Espiritismo faz parte do cristianismo. Como a Igreja Ortodoxa faz parte, a Igreja Evangélica faz parte e a Igreja Católica igualmente faz parte do cristianismo. Por isso que temos que nos entender nos pontos comuns, que são os pontos morais. Por isso que precisamos ter o diálogo interreligioso. E o ideal, é claro, que todos parassem de dizer que salvam com exclusividade. Ou seja, somente aceitando a minha doutrina é que você poderá ser salvo. Para o Espiritismo, isso não deve existir. Todos nós precisamos nos encontrar no Evangelho. Sendo espírita, sendo católico, sendo evangélico e assim por diante. Mas, acima de tudo, sendo cristãos. E Jesus foi muito claro. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, nós não temos uma doutrina religiosa cristã que possa ter essa exclusividade de salvar as nossas almas. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que estamos no ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão pela web Rádio Cristo Consolador, pelo Facebook e pelo YouTube. Se você perdeu alguma edição do nosso programa, basta acessar o canal da web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Tem lá a playlist do Evangelho em Espírito e Verdade, e você pode acessar e assistir os nossos programas a qualquer tempo. Que Jesus, nosso Mestre, lhe abençoe a todos nós, que tenhamos paz em nossos corações e possamos continuar esse nosso trabalho de moralização e espiritualização,
tanto nosso e assim também da humanidade. Um grande abraço, muita paz e até a próxima semana.